assunto não pode ser outro: eleições 2022. Eleições 2022. E olha, antes da gente trazer os dados da mais recente pesquisa Datafolha para a gente discutir, o ex-presidente da República e agora candidato, não mais pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da convenção do PSB, partido de Geraldo Alckmin, e fala agora ao vivo aqui na Jovem Pan. Que ninguém imaginava que pudesse acontecer há 6 meses atrás, que é o companheiro Alckmin, filiado ao PSB, e candidato a vice-presidente da República, e que por conta dele eu estou comendo muita salada de chuchu, muita. Eu não posso oferecer as lulas para ele comer porque as lulas custam mais cara e tem que ter um bom pescador para pescar e eu moro longe do mar. Mas eu queria que vocês refletissem sobre o que está acontecendo hoje. Para alguns é apenas a convenção do PSB. Para alguns, quem sabe, seja apenas um encontro de companheiros que fazem política nesse país. Mas se a gente imaginar o que está acontecendo hoje, a gente vai perceber que a dimensão do que nós estamos fazendo hoje é muito maior do que a gente poderia imaginar que iria acontecer nesse país. Faltam 63 dias. Não sei se 63 ou 64 ou 62. Mas falta 2 meses e 3 dias para que o povo brasileiro se manifeste e defina que tipo de Brasil que ele quer. E eu acho que nós deveríamos começar aqui, companheiros, parabenizando os empresários, os intelectuais, os professores da USP e de tantas outras universidades que resolveram fazer um manifesto em defesa da democracia, que em apenas 3 dias juntou mais de 400.000 assinaturas numa demonstração de que ninguém acredita mais nos rompantes do presidente que governa esse país. Eu nunca imaginei, aos meus 76 anos de idade, aos meus 50 anos de participação política no movimento sindical e nos partidos, que nós iríamos ver um presidente da República cometer a idiotice de chamar os embaixadores de quase 70 países para fazer o pior papel que um presidente da República pode fazer, que é mentir para os embaixadores e vender uma ideia falsa de que no Brasil a democracia corre risco por conta das urnas eletrônicas. Justamente ele, que desde 1998 é eleito com o voto eletrônico. Justamente ele que elegeu os filhos deputados federais, os filhos vereador, os filhos senador. Mesmo ele que se elegeu presidente da República com o voto eletrônico, ousa tentar passar para a sociedade brasileira a ideia de que ele vai ser roubado nessas eleições. E o que a sociedade que fez o manifesto está dizendo para ele é para ele tomar cuidado, que ele não tem que ter medo da urna eletrônica, porque ela já provou eficácia e seriedade na apuração das eleições e rapidez como em nenhum outro país do mundo. O que ele tem que ter medo é que o povo brasileiro está saturado, está enojado, está cansado de tanta mentira, de tanto fake news e de tanta destruição desse país. Nós não suportamos mais. Nesse país fizeram uma reforma trabalhista, criaram o trabalho intermitente, dizendo que a vida do povo trabalhador iria melhorar e que os trabalhadores iriam ter muito mais emprego. Aonde estão esses empregos?
Qual foi a melhora que os trabalhadores tiveram? Qual foi as empresas que contrataram mais trabalhadores por conta da reforma trabalhista? Transformaram milhões e milhões de homens e mulheres em carregadores de alimentos nas costas, em distribuidores de alimentos, achando que essas pessoas são empreendedores, sem que essas pessoas tenham sequer um direito às férias, sequer um descanso semanal remunerado e sequer qualquer benefício em função de um acidente que eles possam sofrer. Mas inventaram mais, mandaram jogar a nossa tradicional carteira profissional fora, que eles iam inventar uma carteira de trabalho verde e amarela que iria gerar emprego. Aonde está o emprego, Randolfo, criado pela carteira verde e amarela? Acabaram com Minha Casa Minha Vida, dizendo que iam fazer nesse país casa verde e amarela. Aonde estão as casas verde e amarela? Ele simplesmente demonstrou em 3 anos e 9 meses que não estava preparado para ser deputado. E todo mundo sabe a mediocridade dele como deputado, e muito menos estava preparado para ser presidente da República. Quando um homem como ele chega à presidência da República, é resultado da destruição da política que foi feita em muitos momentos por muita gente nesse país, incentivado por muitos dos meios de comunicação, que tenta jogar lama em cima da classe política sem fazer separação e sem fazer nenhuma distinção. E na história da humanidade, toda vez que se negou a política, o resultado sempre é isso. É o fascismo, é o nazismo, e todo mundo lembra o que aconteceu na Itália e o que aconteceu na Alemanha. Pois bem, nós estamos a 62 dias de uma eleição. E eu queria dizer para vocês que ontem, numa reunião com empresários do setor do transporte, eu resolvi deixar a modéstia de lado e resolvi falar um pouco o que eu penso de nós mesmos. E queria dizer para vocês, companheiros do PSB, companheiras do PSB, queria dizer para vocês que se vocês pegarem a história das eleições brasileiras, desde que foi proclamada a República desse país, se vocês pegarem a história de todas as eleições, em nenhum momento da história, esse país teve uma candidatura com a grandeza da candidatura de Lula e Alckmin. Primeiro, eu tenho como vice a candidatura de um homem que governou São Paulo 16 anos e ainda foi vice mais 6 anos. É a candidatura junto com um homem que foi o mais exitoso presidente da República, não por méritos próprios, mas pela contribuição que a sociedade brasileira deu para que a gente colocasse esse país definitivamente na órbita das grandes nações e que o Brasil virasse protagonista internacional. Nós vivemos o melhor momento da história desse país das últimas 3 décadas. Esse país crescia, esse país gerava empregos, esse país distribuía renda, esse país criava universidade, esse país criava escolas técnicas, esse país melhorou o ensino fundamental, esse país aumentava salário mínimo, esse país fazia com que o pequeno produtor rural pudesse produzir à vontade e as cidades pequenas compravam 30% do alimento da agricultura familiar. Esse país teve o PNAE, esse país teve o PAA, esse país teve o Água para Todos, esse país teve tudo que um país precisa para crescer e desenvolver. Esse país teve o PAC, que foi o maior programa de infraestrutura que esse país conheceu e um dos maiores geradores de empregos. Ontem o Aloysio Mercadante estava falando na reunião do transporte, e quando se falou em rodovia em concessões, nos governos do PT,
nós produzimos 8.600 quilômetros de concessões contra 3.000 do governo Bolsonaro e 80% das concessões deles tinha sido preparada pelo governo da Dilma. E o Temer fez 300 e poucos quilômetros só. Esse país só vai ter jeito se ele voltar a crescer. Você acompanhou aqui na Jovem Pan News um trecho dessa fala ao vivo do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou repercutir um pouco desse trecho que nós ouvimos. São várias as frases, mas nós vimos um alinhamento muito forte entre ele e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, Piperno? Como é que você vê aí esse alinhamento atual que alguns imaginavam que ele não poderia acontecer, inclusive? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e à nossa audiência. Um alinhamento de uma dupla que agora corre de mãos dadas, né? Esses dois políticos muito importantes nesse Brasil de século XXI, desses 20 primeiros anos de século XXI, porque trata-se de um presidente que deixou o governo com os maiores índices de aprovação de todos os tempos, com o ex-governador de São Paulo mais longevo da história do Estado. Alckmin governou São Paulo por mais ou menos 13 anos. Ninguém ficou tanto tempo no poder. Então é claro que são duas lideranças importantes, duas lideranças que já foram, sim, adversários ferrenhos do passado. Trata-se de uma aliança mais do que surpreendente e tida como improvável lá atrás. Se a gente recuasse um ano no tempo, certamente ninguém imaginaria que Lula e Alckmin fossem disputar essa eleição juntos. Mas política opera esse tipo de milagres, que não é o tipo de milagre inédito, é verdade, mas, repito, era algo muito improvável. E também é claro que aí Lula vai buscar, né, no seu histórico de governo, dados para confrontar com o que acontece hoje. E isso é mais do que normal. É óbvio que ele não vai chegar e falar, puxa vida, meu governo foi pior do que o atual, então você vote no atual e não vote em mim. É claro que não. Mas ele também sabe sabe onde bater. E me surpreende, de novo, Paulo, esse discurso falando da questão da reforma trabalhista, porque Lula tem se encontrado com muitos empresários e, aliás, feito acertos com vários deles. Olha só, deixa eu começar trazendo as informações do 3 em 1 de hoje. Nós vamos começar o programa hoje. Eu vou passar para o Constantino, para o Marco e para o senhor comentar também essa fala do Lula, mas eu queria inserir essa pesquisa da Datafolha porque 71% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre em qual candidato votar na eleição presidencial deste ano. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à eleição pelo PL, registrou um aumento de 3 pontos percentuais nas intenções de voto no primeiro turno entre o eleitorado de menores condições financeiras. O atual chefe do Executivo tem 23% no segmento. Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 54%. No quadro geral, Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro 29%, segundo o Datafolha. Agora, eu vou abrir a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr lá agora no site da PAN, votar, participar. E nós queremos saber se você já tem certeza em quem vai votar para a presidência da República. Neste ano a gente quer fazer justamente a medição aqui pelo nosso programa. Vota lá, jovempan.com.br. Você tem certeza do seu voto para a presidência da República? Especificamente, 96,1% está dizendo que sim, que tem certeza, e 3,8% até o momento está dizendo que não. Obviamente, a enquete só está começando, então corre lá, vota, participa. Falando um pouquinho de Simone Tebet por aqui no 3 em 1, porque ela participou hoje da programação da Jovem Pan. Não sei se vocês viram, mas no programa Pânico ela falou bastante sobre a disputa presidencial nesse ano. Vamos ouvir. Eu via e vejo que o maior partido do Brasil, e o MDB é o maior partido do Brasil, com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e tudo mais, precisa resgatar a sua história. E falei, olha, o momento é o momento do MDB se apresentar como alguém de centro, não de centrão, porque para se apresentar ao Brasil com uma proposta razoável. Que Brasil nós queremos e para quem nós queremos esse Brasil. Senadora, então, diante disso, chegamos aí. Eu te garanto, não ter candidatura do centro, essa eleição morre no primeiro turno e Lula está eleito novamente presidente da República. Muito bem, vamos por partes por aqui, Marco. Eu vou começar por você, porque você participou dessa entrevista. Eu quero um rápido comentário a respeito da sua avaliação aí dessa conversa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, para mim ficou muito evidente que
a candidatura da Simone Tebet é como uma espécie de franja do petismo. Ela pega temas de progressistas, coletivistas, ela pega essa pauta identitária e ela trabalha com uma espécie de... Eu corto um pouquinho, eu jogo aquele verniz aqui de direita, eu sou liberal, mas aí ela começa a falar em agenda ambiental, com viés globalista, 2030, ela traz a temática de racismo estrutural, ela mistura um monte de coisa para querer agradar o máximo de pessoas possível. Mas por que ela faz isso? Porque é uma candidatura que não empolga e ela só contribui para dar uma espécie de crédito ou credibilidade, talvez, né? Porque, para mim, isso daí não cola. Mas tem gente que está ainda no meio não está decidido com relação a quem vai votar, e ela dá esse arzinho de credibilidade para o que o Lula e o PT falam o tempo todo. Então, é uma coisa que, para mim, soa muito falso, não soa genuíno, não soa autêntico, não soa espontâneo, e não é uma proposta viável. Veja bem, ela não tem apoio dentro do partido. O partido está todo desestruturado com relação a isso. Uma ala apoia o Bolsonaro, a outra ala apoia o PT. Ela faz um discurso de empatia, mas que ninguém acredita nisso. E isso daí está muito evidente. Não é só o número da pesquisa. É você perceber que falta clareza ideológica nas propostas dela. Ela não consegue entender como que a polarização se colocou no país e como ela é relevante para o brasileiro. O brasileiro aceita e gostou da polarização, porque muitas máscaras, Paulo, caíram. Lembra do Dória falando, eu sou um liberal social? Então, quer dizer, todo mundo que entra nesse papinho de querer falar social, justiça social, né? Todo mundo que coloca social como um ingrediente do discurso já está contaminado por essa agendinha progressista meia tigela, que ninguém mais acredita. Porque o pessoal não quer o social, o pessoal quer liberdade. Liberdade para empreender e para tirar o Estado da sua vida. Fala, Constantino, uma avaliação rápida sua sobre essa participação da Simone Tebet hoje aqui na programação da PAN, no programa Pânico, e também o trecho da fala de Lula que a gente acompanhou ao vivo aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, a Simone Tebet é isso, né? Ela tem uma candidatura fadada ao fracasso desde o início, porque carece de qualquer tipo de projeto, de fato, ao contrário do trecho que nós vimos aí, né? É uma candidatura que se diz de centro e defende todas as bandeiras da esquerda. Quanto à fala longa que nós, pelo menos, acompanhamos do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu lamento só ter sido pego de surpresa, né? São ossos do ofício, nós temos que cobrir, nós temos que comentar, mas eu vou manter a minha missão daqui até o final da eleição, até pelo menos outubro, de não normalizar isso, de não achar que é normal, né? Nós tratarmos esse grau de cinismo do ex-presidente Lula como apenas uma opinião divergente, né? Não é esse o ponto. Eu gostaria de saber de antemão, né? E não dava, porque ele entrou ali ao vivo, para poder me preparar. E aí eu digo realmente do ponto de vista físico mesmo, né? Talvez um engove, algo assim. Mas vamos lá, né? Bom, ele mora longe do mar, então não pode pescar lula. Começa com a piada, né? Ele esqueceu do triplex, mas tudo bem. Chama todo mundo de companheiro. O Alckmin agora virou um companheiro. Essa é a marca registrada do PT. Se tá comigo, é companheiro. Se tá divergindo de mim, é inimigo, mesmo que até ontem tenha sido socialista, petista ou o contrário, né? Lula elogiou bastante também o tal do manifesto aí dos tucanos desesperados, banqueiros e tudo mais. O que mais a gente precisa saber sobre esse manifesto para entender que ele não tem nada de defesa da democracia, né? Tá aí o Lula elogiando. Ao mesmo tempo que elogia Maduro, que elogia Daniel Ortega, que elogia e sempre elogiou os ditadores cubanos a vida inteira, né? Então, daí você já percebe. Aí tinha estampado ali atrás deles, né, do Bigodão lá também, do Aloysio Mercadante, essa turma que sempre fez diagnósticos e apresentou soluções brilhantes para a economia brasileira. Estava escrito socialismo e liberdade, né? Bom, isso é água e óleo, não se misturam, né? Não é exemplo de modelo socialista que preservou liberdades básicas. Aí depois ele vai lá e ataca o presidente Bolsonaro por se reunir com embaixadores para reagir a uma provocação desnecessária do ministro Fachin, né? E para externar suas desconfianças com a urna. Agora, Lula trata como sacrossanta a urna eletrônica do Brasil, Butão e Bangladesh. Até ontem
ele tinha bastante desconfiança. Hoje, desconfiar é crime. Ele, Ciro Gomes, tanta gente mudou, Rodrigo Maia, a própria Simone Tebet. Aí ele fala de fake news e destruição. Bom, eu desconheço quem espalhe mais fake news no país do que o PT e, claro, a destruição deixada como legado do PT, do Lula e da Dilma é conhecida, né? Aí ele fala de emprego. O que gerou de emprego a reforma trabalhista e tudo mais? Bom, ele mal sabe que hoje foi divulgada a taxa de desemprego, apesar de lockdown, de pandemia, de guerra e tudo, a taxa mais baixa em 7 anos. Em 7 anos. Então ele talvez não saiba disso. E, por fim, fala que, deixando de lado a modéstia, né, mas com muita arrogância, não há nada como essa candidatura que ele lança com Alckmin. É verdade. Um, até ontem, dizia que o outro queria voltar à cena do crime para roubar mais. Ou seja, nunca antes na história desse país vimos algo tão cínico e hipócrita. Serrão, deixa eu trazer um fato político de agora, inclusive, desta tarde, que é justamente a movimentação envolvendo o pré-candidato à presidência da República, o deputado federal André Janones. Segundo o próprio parlamentar, ele pode, inclusive, apoiar Lula já no primeiro turno, dizendo que o presidente da República o bloqueou nas redes sociais e que não haveria outra opção. Como é que você avalia isso? Saudações, meus amigos e amados haters. Olha, esse apoio parece ser imprescindível para a vitória de Lula na eleição deste ano. Imprescindível. Impressionante. Vou começar analisando a excelente entrevista que a Simone Tebet deu ao Pânico aqui na Jovem Pan. Ela, até o momento, ainda não é uma candidata viável, mas campanha é campanha, todo mundo tem o direito de avançar. Fora dos bastidores, o Piperno comentava comigo um fato muito relevante, de que se a Simone Tebet conseguir 5% nessa eleição presidencial, ela vai ser a mulher, a presidenciável mais votada da história do partido dela, o MDB. Mais que todo mundo. Então, ela, mesmo não ganhando, pode conquistar um feito político nessa disputa eleitoral. Então, ela está certa em disputar a eleição. Tem chance, não tem chance, não interessa. Ela está disputando. Como ela disse no Pânico, ela é resiliente. E ela teve gente ali pesada contra ela. O Renan Calheiros, que é o cabo eleitoral do Lula, queria destruir a Simone Tebet e não conseguiu. Então a Simone sobreviveu. Agora, nesse programa, a Simone fez uma proposta importantíssima ao final desse programa, que tem que ser bandeira de vários candidatos. Qual é? A que o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, tenha mandato de 10 anos e que o Supremo Tribunal Federal não mais possa julgar questões criminais. Atenha-se a corte apenas a cuidar de questões constitucionais, pendengas que dizem respeito à Constituição, da qual o Supremo tem que ser o guardião. Então, proposta excelente, vários candidatos deveriam adotar essa ideia que já ajuda a atenuar o poder excessivo da juristocracia. Sobre o discurso de Lula, vamos lá, o fenômeno Lula. Lula é o Lula, voltou a ser o Lula, está em campanha, brincou, conseguiu o milagre de ter essa aliança com Geraldo Alckmin e contou com a sorte. Alckmin foi quase que expulso, na verdade, do seu PSDB, que o João Dória tentou tomar dele, botou o Alckmin para fora, sobrou ao Alckmin o PSB. Faltou o D, né? O D da democracia. Faltou um pouquinho. E hoje a gente viu que a democracia está faltando ali. Quando a gente vê a palavra socialismo e liberdade, Constantino tem inteira razão. Só na demagogia que essas palavras combinam. Na prática, nunca o socialismo primou pela liberdade. Mas isso é até o que pouco importa. O mais importante hoje, dessa aliança do PSB com o PT, é que o PT conseguiu cooptar o PSB. Essa talvez seja a maior vitória do Partido dos Trabalhadores, que ainda enfrenta problemas altíssimos de rejeição perante a sociedade brasileira em função do histórico de corrupção desde a Lava Jato, desde o Petrolão, desde a era Dilma Rousseff. Então, é esse o ponto para o qual Lula ainda tem que lutar para mostrar que a sua candidatura é efetivamente viável e tem chance de disputar a eleição. Ele é um homem que foi reabilitado, descondenado pelo Supremo e, como lembrou muito bem Constantino, em condições normais de política, essa candidatura não deveria existir. Mas nós moramos no Brasil e aqui em Brusundanga
tudo pode. Pediu, Marco? Rápido, só para fazer um parênteses antes do Piperno, que eu não falei do discurso do Lula, mas socialismo e liberdade é a mesma coisa para o pessoal entender como é antagônico, como é contraditório, como não faz sentido. É a mesma coisa que eu falar esgoto cheiroso. Tá? É a mesma coisa. Não existe esgoto cheiroso. Não existe socialismo com liberdade. Socialismo é uma doutrina autoritária na sua essência, os seus filósofos, os seus pensadores, toda a sua fonte, todo o seu marco teórico tem viés autoritário, porque você não impõe políticas públicas coletivistas sem autoridade, sem pressionar de cima para baixo, retirando, relativizando as liberdades públicas do cidadão, dentre elas as principais. E a gente vê essa guerra cultural acontecendo hoje. Liberdade de expressão, direito à propriedade, são as principais. E isso daí está sendo amplamente atacado hoje no mundo inteiro. Fala, Piperno. Em seguida eu quero detalhar um pouquinho a pesquisa Datafolha. Claro, Piperno, só perdão que eu roubei a sua análise muito correta, mas dei o crédito. Foi um roubo, assim, qualificado. Primeiro que não foi roubo, segundo que você mora no meu coração, você sabe disso. E a gente estava conversando informalmente sobre essa questão da Simone Tebet e você tem toda a razão. A Simone Tebet, ela não entra para ganhar a eleição, ela busca exatamente esse ganho político. Ela vai se cacifar dependendo do resultado e caso ela consiga chegar até o fim dessa caminhada, porque ela vai ter que, obviamente, se desviar do fogo amigo durante a campanha toda, mas ela busca, sim, se credenciar como talvez a grande liderança desse partido para o futuro, oxigenar esse partido de tantos caciques regionais. E aí, veja, se a Simone Tebet bater em 5%, ela já terá sido, numa corrida presidencial, maior do que foram Ulisses Guimarães e Orestes Quercia, por exemplo, 2 dos 3 únicos candidatos do partido, o outro foi, recentemente, o Henrique Meirelles. Sobre o que o Lula falou, é claro que sempre gera muita controvérsia, mas é óbvio também que ele sabe o terreno onde pisa, porque no governo dele, por exemplo, aliás, até 2014, né, o final do primeiro governo Dilma, os índices de desemprego, por exemplo, eles foram caindo e chegaram a bater aí em 4%, menos de metade do que a gente tem agora, com a questão, inclusive, de que naquela época o ganho de renda era muito maior, muito mais robusto do que é hoje. Aliás, hoje a gente vê, embora o desemprego esteja caindo, os salários também tenham perdido o seu poder de compra. Só para fechar, sobre essa questão de socialismo e liberdade, para não ir muito longe, pegando as 5 principais economias europeias, né? Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, todos esses países já foram governados por partidos socialistas. Agora, em compensação, e nenhum deles teve déficit aí de liberdade. Em compensação, aqui na América do Sul, as ditaduras de Brasil, Chile, Argentina, Peru, Uruguai, todas elas acabaram suprimindo liberdades. Todas essas ditaduras de direita, como são a da Venezuela, hoje de esquerda. Quer falar, Consta? Eu vi que você ficou de novo, abalado com essa fala. Infelizmente, nós já somos muito pautados aqui pela esquerda em geral que domina a imprensa brasileira. Então nós vamos discutir Datafolha, que pessoas sérias ignoram, que é o melhor que faz com isso. Eu tenho que ficar todo o programa rebatendo falácias pipérnicas. É cansativo. Nenhuma. Tipo assim, o desemprego era 4%. Aí não existe a China, não existe o boom das commodities, não existe o que acontecia no resto do mundo. O desemprego aí foi hoje de 4%. É 9%. Mas não existe a pandemia, não existe o lockdown, fica em casa e a guerra da Ucrânia. Então, de novo, isso não é análise, isso é torcida de militante. Aí vem o que você faz. a questão da Aí vem a questão do socialismo, né? Quer dizer, os países socialistas europeus e não têm déficit de liberdade. Em primeiro lugar, mentira e mentira. São países que são social-democratas, não levam a sério a mensagem socialista para valer e, mesmo assim, engessaram as suas economias, tem um problema social enorme, tem um problema econômico enorme e, claro, que tem déficit de liberdade. Olha o Canadá, por exemplo. Olha o que o Trudeau fez durante a pandemia, né, com o pretexto da pandemia. Aí ele vem falar das ditaduras da América Latina, ignorando todo o contexto da Guerra Fria, do Ouro de Moscou, do Dirceu e companhia, da própria Dilma guerrilheira, da turma tentando transformar o Brasil em Cuba. Quer dizer, a inspiração daquela época
nesses países todos, inclusive no Chile, do socialista Allende, que destruiu o Chile economicamente e as liberdades e a democracia, destruiu a Suprema Corte, a Constituição, a propriedade privada, financiou terrorista, financiou gente treinada por Fidel Castro, inflação de 500%. Né? Depois de tudo isso veio uma guerra civil e o Pinochet. Então, que guerra civil? 3 mil pessoas morreram no primeiro ano. Guerra civil? Houve sim uma invasão do palácio, mataram o presidente e pronto. Teve nada de guerra civil. Calma lá. Depois, 3 mil... Você é ignorante em história. Não, você é uma mula, você é uma besta e você tenta enganar todo mundo. Você é um farsante intelectual. Por favor, pode parar os dois. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Eu vou para o intervalo comercial, nós já voltamos aqui na Jovem Pan.